Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a liturgia do dia 15 de janeiro, sexta-feira. Ainda estamos na primeira semana do tempo comum. O tempo comum é composto por 34 semanas e termina com a grande festa de Cristo Rei no mês de novembro, antes de começar um novo ano litúrgico com o tempo de Advento. E na primeira semana, as leituras, especialmente o Evangelho, nos apresenta Jesus já na idade adulta, manifestando-se, revelando-se como Filho de Deus, com o poder de expulsar demônios, curar doenças, limpar leprosos, perdoar pecadores, e ao mesmo tempo vai chamando os primeiros discípulos, começando a formar o grupo que vai acompanhá-lo até o final de toda a sua aventura terrena. O Evangelho de hoje, que é de São Marcos, porque estamos neste ano B da liturgia em que é lido o Evangelho de São Marcos, nos relata um acontecimento que se deu em Cafarnaum. Alguns dias então depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu quero comentar esta primeira parte do Evangelho de hoje. É um paralítico, não tem possibilidade de chegar perto de Jesus por própria conta, mas tem 4 pessoas que o carregam. 4 pessoas que certamente querem bem a ele e têm apreço, estima por este homem que é paralítico. Mas também devem ser 4 pessoas que confiam que Jesus tem realmente o poder de curá-lo, senão não enfrentaria todo o grande desafio de fazê-lo chegar à frente dele desta maneira complicada. Tinha uma multidão tão grande que eles não podiam chegar até a porta da casa onde Jesus estava. O que é que eles fizeram? Podemos entender que nos fundos a casa estava encostada num pequeno morro, numa encosta, e então eles subiram por aquela encosta, subiram em cima do telhado, destelharam uma parte da casa e assim puderam descer o paralítico. Diz o Evangelho, quando viu a fé daqueles homens, quer dizer que para que nós sejamos curados pela graça e pela misericórdia de Deus, é importante a nossa atitude de fé. Sempre Jesus pergunta: você crê isto? Crê que eu posso fazer isto? Creio, sim, Senhor. Então seja curado. Mas também Jesus age em favor daquele homem paralítico por causa da fé dos 4 que o levaram até a presença dele. Quero dizer que nós necessitamos sim de manter sempre ativa a fé no nosso coração, mas a fé das pessoas que caminham conosco e que nos ajudam no caminho da fé, partilhando a experiência que cada um vai fazendo da vida, das lutas, dos desafios, dos medos, mas também da graça divina. Então é a fé das pessoas que estão ao nosso redor que também chama a atenção de Jesus. E nós, por nossa vez, podemos ser como um daqueles 4 homens, para poder fazer chegar até perto de Jesus pessoas da nossa família, ou então amigos, pessoas conhecidas, que pela nossa fé o Senhor Jesus se comove até perdoar os pecados e curar os males. Então, filho, teus pecados te são perdoados. Que coisa impressionante. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações:
como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. E ali eles, sem querer, estes fariseus acabam dando testemunho de Jesus. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E então, se Jesus perdoa os pecados, ele é Deus. Mas será que é verdade que ele perdoou os pecados? E ali Jesus diz assim: que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, que é a demonstração que Jesus dá de que ele é filho de Deus, sem dizer: veja bem, eu sim sou filho de Deus, eu sou Deus vindo aqui entre vocês. Não, ele não diz isto, mas dá um sinal que é claríssimo para quem tem uma abertura da inteligência e do coração para acreditar. O que é mais fácil, dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e vai? Evidentemente, são coisas igualmente impossíveis para uma capacidade humana. Então, se Jesus tem a capacidade e o poder de fazer com que aquele paralítico levante e, carregando sobre seus ombros a cama na qual estava deitado, vai caminhando para casa, então certamente deve ser verdade também que ele tem o poder para perdoar os pecados. Logo, ele é Deus, pela própria palavra dos fariseus que tinha dito: só Deus pode perdoar os pecados. E o evangelho que é lido hoje termina dizendo: e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. E é esta presença divina e humana, esta presença de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, filho da Virgem Maria e de São José, filho de Deus, nascido pelo poder do Espírito Santo, é que se torna uma presença naquele povo de Cafarnaum, se torna uma presença no povo daquela região da Galileia e da Judeia e da Palestina, e se torna agora uma presença na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Ele continua presente, também de uma maneira humana chega até nós, e também não vai andando com um crachá onde esteja escrito segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas cabe a nós aquele olhar atento que é capaz de reconhecer um poder divino agindo com misericórdia a nosso favor, perdoando os pecados, curando as feridas das nossas almas, expulsando o espírito do mal que às vezes nos domina, de tal forma que no encontro com Jesus Cristo, alimentado pela fé que abre totalmente, escancara o nosso coração e a nossa inteligência para Ele poder entrar e habitar em nós e agir em nós, então nós experimentamos que esta presença atua efetivamente, age. Qual é a prova que isto não é uma fantasia? É que nós começamos a mudar. Aquele homem que era paralítico mudou, começou a andar. Deve ter mudado outras coisas. Devia ser um homem triste que se lamentava frequentemente pela sua condição, e de repente é possível que tenha se tornado um homem cheio de alegria e de felicidade. E quem sabe só pensava que o futuro dele seria sem Jesus, pedir esmola, e de repente começou a pensar a possibilidade de trabalhar, de aprender uma profissão, e também a possibilidade de casar, e começou a olhar quem poderia ser a mulher com a qual ele ia formar uma família e gerar filhos e educá-los. Quer dizer, começou a acontecer nele uma mudança que não era somente pés retorcidos que endireitaram,
pernas incapazes de sustentá-lo que agora ficaram firmes, mas se torna uma mudança de toda a vida, do conjunto de toda a vida, de toda maneira de pensar o próprio presente e o próprio futuro, o relacionamento com o pai, a mãe e os amigos e o contexto total da sua pessoa. Assim também pensamos nós e procuramos estar sempre na presença do Senhor Jesus. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.